O conflito entre os Estados Unidos e o Irã pode estar prestes a entrar em uma nova e perigosa fase. Recentemente, autoridades americanas sinalizaram que planejam um aumento drástico do poder de fogo contra alvos militares iranianos. O objetivo principal seria desmantelar a produção de mísseis balísticos do Irã, uma das peças centrais da sua estratégia de defesa. E a grande pergunta agora é: estamos diante de uma escalada regional ou corremos o risco de uma crise ainda maior, com impactos globais? Neste vídeo, vamos analisar o que está acontecendo, quais são os riscos envolvidos e como esse cenário pode redesenhar o mapa da geopolítica mundial. De acordo com declarações atribuídas ao general americano Dan Kane, os Estados Unidos estariam se preparando para ampliar suas operações militares contra estruturas ligadas ao regime iraniano. O foco principal dessas ações seria bem claro: instalações militares estratégicas, centros de produção de mísseis balísticos e redes de defesa que sustentam o poderio iraniano. O objetivo declarado é enfraquecer a capacidade do Irã de ameaçar aliados dos Estados Unidos na região, como Israel e Arábia Saudita, além das próprias bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Esse movimento não surge do nada. Ele acontece em um contexto de tensão crescente, com vários atores regionais envolvidos, direta ou indiretamente, em uma complexa teia de alianças e rivalidades. Para entender a gravidade da situação, precisamos falar sobre o programa de mísseis do Irã. Ele é considerado um dos mais avançados e robustos de todo o Oriente Médio. Esses mísseis não são apenas armas, eles são um fator central no equilíbrio de poder da região, com um alcance que cobre países vizinhos e bases militares importantes. Eles representam uma capacidade de dissuasão que o Irã desenvolveu ao longo de décadas. Por isso, a estratégia americana parece ser a de neutralizar ou, pelo menos, reduzir significativamente essa capacidade antes que ela se torne ainda mais sofisticada e perigosa. É uma corrida contra o tempo, onde cada avanço tecnológico de um lado provoca uma reação do outro. Outro ponto que torna essa crise ainda mais complexa é a dificuldade de obter informações confiáveis diretamente de dentro do Irã. Nos últimos tempos, jornalistas estrangeiros têm enfrentado restrições cada vez maiores para trabalhar no país. A situação chegou a um ponto crítico recentemente, quando um dos poucos correspondentes internacionais que ainda permaneciam em Teherã foi preso. Isso cria um vácuo de informação, tornando o fluxo de notícias extremamente limitado e controlado. Grande parte do que sabemos passa a depender de análises externas, imagens de satélite e fontes indiretas, o que aumenta o risco de desinformação e interpretações equivocadas dos acontecimentos. Especialistas em segurança internacional já estão soando o alarme. Eles alertam que um confronto direto entre Estados Unidos e Irã pode gerar um efeito dominó em toda a região. O Oriente Médio já é um tabuleiro de xadrez geopolítico bastante complicado, com alianças frágeis e rivalidades históricas. Entre os principais fatores de risco estão o envolvimento indireto de outros países, ataques a bases militares de diferentes nações e, claro, o impacto no transporte de petróleo no Golfo Pérsico, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Uma escalada, mesmo que regional, poderia facilmente sair de controle e afetar diretamente a economia global. E por que isso nos afeta tanto? Porque o Oriente Médio continua sendo uma das principais fontes de energia do planeta. Qualquer instabilidade significativa na região tende a provocar efeitos imediatos e em cascata. Estamos falando de um aumento repentino no preço do petróleo, o que encarece tudo, desde o combustível que usamos até os alimentos que compramos. Além disso,
A instabilidade gera pânico nos mercados financeiros internacionais e pode interromper cadeias de comércio globais. Por isso, um conflito nessa região nunca fica restrito às suas fronteiras. As repercussões são sentidas em todo o mundo. Alguns analistas mais pessimistas chegam a levantar a possibilidade de uma escalada ainda maior, envolvendo outras potências globais que têm interesses na região, como Rússia e China. No entanto, a maioria dos especialistas acredita que o cenário mais provável, pelo menos por enquanto, ainda seja o de um conflito regional limitado, com ataques cirúrgicos e respostas controladas. Mesmo assim, a tensão entre grandes potências e suas alianças militares exige atenção constante. Qualquer erro de cálculo pode ter consequências imprevisíveis. A geopolítica atual é marcada por múltiplos centros de poder e disputas estratégicas cada vez mais acirradas. O que o conflito entre Estados Unidos e Irã nos mostra é como o equilíbrio internacional pode se tornar instável de uma hora para outra. Questões militares, segurança energética, alianças políticas e o controle da informação estão profundamente conectadas. Entender essas dinâmicas não é apenas um exercício acadêmico. É essencial para compreendermos o mundo em que vivemos e para interpretar os grandes temas de atualidades que inclusive costumam aparecer em provas importantes como o Enem. O que acontece no Oriente Médio hoje pode definir o nosso amanhã. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!